Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Marlene e eu posto vídeos sobre casos criminais todas as terças e todas as sextas ao meio-dia aqui no meu canal. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar já o vosso like, é muito importante para mim e ajuda o meu canal a crescer e o YouTube a divulgar os meus vídeos, portanto, deixem o vosso like, eu agradeço. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso de hoje. Dale Warner nasceu no dia 4 de fevereiro de 1973 em Phoenix, no Arizona. Ele era o mais novo de 4 irmãos e infelizmente a sua família estava a passar por grandes dificuldades económicas. Eles não tinham dinheiro para pagar uma casa e então foi-lhes permitido que eles vivessem numa escola que estava desativada em Cartwright School District. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, o Dale era uma criança feliz, mas ele gostava de passar a maior parte do tempo sozinho e ele passava muito tempo no ginásio da escola onde eles viviam a praticar boxe. E ele falava e batia nesse saco de boxe como se fosse mesmo uma pessoa. Anos mais tarde ele casou e teve 2 filhos, mas em 1999 ele e a sua mulher acabaram por perder os seus 2 filhos num acidente de carro. O Dale nunca conseguiu ultrapassar a morte dos filhos, ele entrou numa grande depressão, separou-se da mulher, começou a beber e entrou também no mundo das drogas. Em meados de 2005, ele começou a conduzir o seu carro pela cidade durante a noite em busca de vítimas que pudesse alvejar. Várias pessoas começaram a aparecer mortas pelas ruas. Todas elas eram de diferentes idades, raças, géneros, e a única coisa que as vítimas tinham em comum é que todas estariam a caminhar sozinhas na rua entre as 10 da noite e as 3 da manhã. A polícia não sabia se os assassinatos estariam conectados, porque às vezes eram usadas armas diferentes, mas como as balas eram sempre as mesmas, a polícia acabou por chegar à conclusão que estariam perante um serial killer. A cidade viveu sob este clima de terror durante vários meses, até que uma vítima chamada Clarissa Rowney, que felizmente sobreviveu a um ataque, conseguiu descrever à polícia o suspeito e o carro. E misteriosamente, por esta altura, os assassinatos pararam. Toda a gente meio que respirou de alívio e pensaram que o serial killer teria parado, mas todos nós sabemos que os serial killers nunca param com os seus crimes. Por esta altura, o Dale conheceu num dos bares que frequentava um homem chamado Samuel Dietman. O Samuel nasceu no dia 17 de outubro de 1975 em Phoenix, no Arizona. Ele tinha 31 anos de idade e era pai de 2 crianças, mas a sua mulher tinha ido embora e levou com ela as crianças, deixando o Samuel em grande depressão. Ele acabou por perder o apartamento onde ele vivia e então ele foi morar com a sua mãe e com o seu padrasto, mas como ele estava a maioria das vezes alcoolizado, eles acabaram por colocá-lo na rua. O Dale acabou por convidá-lo para ir morar consigo no seu apartamento e então os dois começaram a planear uma forma de conseguirem ganhar dinheiro. Eles começaram a furtar lojas, o Samuel roubava álcool e CDs e depois esses artigos roubados eram vendidos pelo Dale. Eles começaram a praticar imenso vandalismo na cidade, eles incendiavam caixotes do lixo, palmeiras, incendiaram 2 lojas do Walmart, batiam em pessoas do nada no meio da rua e o Dale meio que tinha esquecido a sua vida de serial killer. Mas por esta altura a cidade estava a ser aterrorizada por um outro serial killer chamado The Basiline Serial Killer e o Dale não gostou que o seu lugar de serial killer estivesse a ser ocupado por outro serial killer. E por causa disto, passados 6 meses, o Dale voltou ao ataque numa competição para ver quem era o mais aterrador e quem seria mais noticiado nos jornais. E desta vez ele tinha um companheiro, o Samuel. Eles vagueavam pela cidade durante a noite em busca de um alvo e eles atiravam em tudo o que mexia. Peões, ciclistas, cães e até cavalos, montras, carros,
paredes, tudo. Era praticamente uma chuva de tiros, disparos por todo o lado. Eles continuaram com esta matança e aterrorizaram a cidade por mais de um ano, até que o Samuel cometeu o erro de convidar um amigo dele chamado Rod para ir até a um bar. Ele começou a beber e acabou por perguntar ao Rod se alguma vez ele tinha sentido a sensação de matar uma pessoa. O Rod achou esta pergunta bastante suspeita, bastante estranha, e ele começou a juntar as peças do puzzle e chegou à conclusão que podia estar perante o assassino que andava a aterrorizar a cidade. Mais tarde, nessa noite, o Rod tentou ligar ao Samuel, mas ele não atendeu e pouco tempo depois mandou-lhe uma mensagem a dizer que estava ocupado. E nessa noite, uma jovem chamada Robin Blaze foi morta. E o Rob acabou por chegar à conclusão que recebeu a mensagem do Samuel a dizer que estava ocupado na mesma altura em que essa jovem estaria a ser assassinada. E sem mais dúvidas, ele acabou por contar tudo à polícia. A polícia pediu-lhe que ele combinasse um encontro no bar com o Samuel e o Rod fez isso, convidou o Samuel para ir beber um copo num bar e como o Samuel não tinha carta de condução, o Dale deu-lhe boleia até a esse bar e mais tarde voltou para vir buscar o Samuel. E nessa altura a polícia aproveitou para seguir o carro onde ambos seguiam. Eles conduziam bastante devagar em busca de um alvo e sempre que se aproximava um outro carro, eles aceleravam para não darem nas vistas. No outro dia, o Samuel foi colocar um saco no lixo e a polícia acabou por ir buscar esse saco e dentro desse saco eles encontraram um mapa da área metropolitana e nesse mapa estavam assinalados vários pontos onde tinham ocorrido assassinatos. E dentro desse saco estava também uma bala e essa bala era igual à que teria sido usada nos assassinatos. E então a polícia não tinha mais dúvidas e no dia 3 de agosto acabou por prender o Dale e o Samuel. Em setembro de 2008 começou o julgamento e o Dale foi condenado a 6 penas de condenação à morte. O Samuel foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em 2013, o Dale acabou por cometer suicídio na prisão com uma overdose de antidepressivos. Mais tarde, o irmão do Dale acabou por encontrar um diário que o Dale escrevia em criança e nesse diário ele tinha escrito que tinha envenenado um colega na escola colocando-lhe veneno de ratos na bebida. E ele escreveu também que gostava de apanhar pássaros, estripá-los e depois deixá-los a secar ao sol. Serial killers. O que pensar sobre serial killers? O que imaginar sobre serial killers? A cidade de Phoenix tinha 2 serial killers em competição para ver quem era o mais aterrador. E então, imaginem, ter um serial killer na cidade, um serial killer, é horrível. Agora imaginem o que é ter 2 serial killers em competição um com o outro para ver quem é o mais matador. Imaginem só o que é. Sério, eu ia-me embora. Tipo, esqueçam, eu não vou ficar aqui, eu vou-me embora. Mas enfim, pessoal, este foi o caso. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, é muito importante para mim. Subscrevam se este foi o primeiro vídeo que vocês viram meu. E é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!